Este tutorial é por medidas e você não precisa fazer correntinhas, você já começa fazendo aí o ponto alto. Fica aqui no vídeo que você já vai aprender como. Pessoal, utilizei a cor nova da Barroco, que se chama Tronco, e com a chegada do friozinho aqui no sul, a gente vai fazer um cropped com as mangas compridas, bem quentinho, e com ela bem larguinha ali na mão. Esse tutorial está completinho, eu ensino vocês perfeitamente, até quem é iniciante no crochê consegue seguir. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilha. Se aparecer a opção hypar, hypa bastante aí também para estar contribuindo e ajudando aqui a gente. Eu usei fios de ordem 6, eu trabalhei com 3 tamanhos de agulha, tá, gente? Eu inicio com um tamanho e conforme eu quero os aumentos, eu vou mudando a agulha. Mas tudo isso está bem explicadinho aqui durante o tutorial. Então, não adiante o vídeo, não perca nenhum detalhe, porque pode ser que depois você tenha algum contratempo, tá bom, gente? Um beijinho no coração de vocês e boa aula! Hoje a gente vai iniciar aqui o nosso trabalho sem correntes iniciais, tá, gente? Sem correntinhas iniciais. Eu acho que dá mais elasticidade, achei bem prático. Então, eu faço dessa forma, faço um nozinho no meu fio. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar meu fio, vou vir na primeira correntinha e vou fazer assim, ó. Eu tenho 3 laçadas na agulha. Então, eu venho, tiro só essa primeira, ó. Tirei só a primeira laçada, continuei com 3 na agulha. Agora, eu tiro 2 e 2, certo? Formei um ponto alto aqui. Agora, eu vou laçar meu fio e vou vir nessa laçadinha aqui, ó. A primeira laçada que eu fiz, ó. Vou pegar nessa perninha da frente e aqui atrás eu tenho outra perninha, ó. Tá vendo? Eu peguei nas 2 perninhas aqui, ó. E vou tirar uma laçada, tá? Assim. Agora, eu tiro essa e depois as outras 2. Ó, tiro 2 e 2. Já tenho 3 pontos altos aqui. Laço meu fio novamente, ó. Eu tenho que pegar essa perninha aqui e essa aqui de trás. Ela é uma correntinha, na verdade, ó. Tá? Aí, eu passo a agulha, pego esse fio, passo por essa argola. Trago ela, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessa primeira argola novamente. Sempre tem que fazer isso, porque essa correntinha que você faz aqui é a base onde você vai construir os pontos altos, ó. Aí, agora, você faz o ponto alto, tiro 2 e 2, laço o fio, vou construir primeiro a minha base, ou seja, a minha correntinha, ó. Tiro aqui e faço a correntinha, ó, certo? Depois, eu faço o ponto alto. Novamente, ó, construo a correntinha primeiro, pegando nas 2 laçadinhas, ó, puxo o fio que vem do novelo e faço uma correntinha. Fiquei com 3 laçadas na agulha, dou uma leve laceada para que os meus pontos vão ficando todos da mesma altura. Tiro 2 e 2. Novamente, ó, é muito fácil de fazer, gente. É muito fácil de fazer. E o legal é que você já faz com o número de pontos altos exatos que você precisa, ó, pro seu trabalho. Faço a correntinha, tá vendo, ó? Aí, depois eu venho e faço o ponto alto. Novamente, ó. É bem tranquilo de fazer, tá, gente? Ó, faço a correntinha. Ó, fiz a correntinha, tá aqui ela, ó. Feita essa correntinha, eu venho e faço o ponto alto, tá? Então, é dessa forma que nós vamos iniciar nosso trabalho. Eu vou fazer aqui um número de 53 pontos altos. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Só o que você precisa cuidar é que você precisa de números ímpares, tá? O final, se você quiser fazer com bem mais ou bem menos, precisa ser ímpar. Eu vou fazer uma amostra bem menor aqui, tá? Bem menor do que eu fiz, o meu cropped, mas você, seguindo esse tutorial aqui desse tamanhinho, você vai conseguir fazer do tamanho do meu ou do tamanho que você precisa. O meu, eu fiz com 53 pontos altos, tá bom? Então, faça 53 pontos altos se você quiser do tamanho do meu. Fazendo dessa forma, ele fica bem mais elástico do que você começar com as correntinhas, tá, gente? Então, fiz 13 aqui na minha amostra, 13 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas para a altura do próximo ponto alto, vou virar meu trabalho. Vou laçar meu fio, vou pular esse ponto, porque esse ponto já é o da correntinha, vou pular o próximo, e no próximo eu vou colocar 2 pontos altos. 1
2. Não dou nenhuma correntinha de espaço, pulo um ponto, no próximo, 1, 2. Não dou nenhuma correntinha, pulo no próximo. Pulo um, pulo um ponto, no próximo eu faço 2 pontos. Pulo um, no próximo 2 pontos. Até o final das 53 correntinhas, ou, né, das 53 correntinhas não, 53 pontos altos, ou mais ou menos que você esteja fazendo. Pulo um, e aqui na correntinha inicial, ó, tá, que fez a vez do primeiro ponto alto, eu vou colocar, então, um ponto alto sozinho, da mesma forma que eu iniciei. Eu iniciei com a correntinha, que simboliza um ponto, finalizo com um ponto também. Sempre, da mesma forma que eu inicio as carreiras, eu finalizo, tá, gente? Agora, eu dou uma correntinha... Perdão, eu vou ensinar uma forma aqui pra vocês não precisar ficar cortando tanto o fio de vocês, tá? Agora, eu vou acrescentar esse fio aqui, ó, que é o fio tronco 9027 da aqui Barroco Multicolor da Círculo, tá, gente? 9027. Então, pra você não ficar cortando tanto o seu fio, ó, antes de finalizar por completo esse ponto alto, você tirou as duas primeiras laçadinhas, tem duas pra tirar ainda, então você já tira essas duas com a nova cor introduzida, ó. No meu trabalho, eu fiz uma carreirinha nessa cor apenas, ó. Aí, você faz assim, ó, dá uma puxadinha nesse aqui, que já fica bem firminho, ó. E aqui, você vai fazer duas correntinhas, que vai simbolizar a altura do ponto alto, vai virar o seu trabalho, e nesse espacinho entre esse um ponto alto e 2, você já vai colocar o primeiro bloquinho de 2 pontos altos. Coloquei mais um ponto alto, então, ó. Então, com esse ponto e esse, eu já formei o primeiro bloquinho. Laço meu fio, venho no próximo espacinho e coloco 2 pontos altos. Laço o fio, no próximo, 2 pontos altos. Laço e vou fazendo assim até o final da carreira. Ó, mesma repetição da carreira anterior, só que agora numa cor diferente. Então, chegando aqui no finalzinho, gente, lembram que eu falei que como a gente iniciou a carreira, nós precisamos finalizar. Então, nesse espacinho, eu vou colocar um ponto alto e bem em cima da correntinha eu coloco o último ponto alto, tá? Chegando aqui, ó, faça a mesma coisa. Perdão, chegando aqui você vai cortar o fio. De qualquer forma, chegando aqui você vai ter que cortar o fio, tá? Eu não vou cortar porque é uma amostrinha que eu tô fazendo, depois eu vou desmanchar pra reutilizar esse fio. Vou deixar assim, tá? Vou colocar um marcadorzinho aqui pra não escapar. Então, vou colocar esse marcador aqui, ó, porque daí eu posso manusear aqui que não vai desmanchar, ó, tá? Então, você vai agora voltar a trabalhar com esta corzinha aqui que ficou na espera, tá? Então, o que a gente vai fazer para não precisar ficar cortando tanto o nosso fio? Eu vou somente alongar ele assim, ó. Vou virar o meu trabalhinho, vou pegar aqui na segunda correntinha, que deu a altura do meu ponto alto, ó. Vou só dar uma alongadinha, porque depois eu vou fazer um acabamento com ponto baixo aqui nessa lateral, aí vai esconder, tá? Então, alonga ele, sem repuxar, para que ele alcance essa altura, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí, feito isso, você vai fazer duas correntinhas. Aqui, no caso, duas correntinhas para altura do meu ponto alto tá sendo suficiente. Se você precisa de 3, coloque 3, tá? Vira o trabalho e pula esse ponto à frente. Vai vir aqui nesse espacinho. E vai colocar 2 pontos altos. Laço o fio, vem no próximo espacinho, 2 pontos altos. Laço o fio, no próximo espacinho, 2 pontos altos. Próximo espacinho, 2. Próximo, 2. E vai finalizar a carreira com aquele ponto sozinho em cima do ponto final aqui, ó. Exatamente da mesma forma que você iniciou, com um ponto sozinho aqui, ó. Aí, agora, você faz 2 correntinhas para a altura do ponto alto, vira novamente seu trabalho, e já nesse primeiro espacinho, você já coloca um ponto alto. Você vai iniciar essa carreira com 2 pontinhos altos. Laço o fio e tudo de novo os bloquinhos de 2 pontos altos aqui.
para cada espacinho. Como eu falei, gente, vocês estão fazendo aí 53 pontos altos iniciais, então sua base tá bem maior, né? Ou outros números aí que você esteja usando. Eu aqui é só uma amostrinha, mas o passo a passo é o mesmo, você vai usar a mesma repetição. Aqui é uma opção de cores que eu te dei, mas você pode fazer bem colorido, tá? Cada carreirinha dessa de bloquinho aqui, ó, você pode fazer uma dessa cor, outra de outra, uma amarela, uma azul, uma verde, fica bem bonito também. Então, agora o último ponto alto, em cima aqui, ó, da correntinha, dei 2 laçadinhas, e eu estou fazendo dessa forma, cada 2 carreiras na cor inicial, eu mudo a cor para essa aqui, tá? Então, finalizei aqui o de bloquinhos. Agora, eu vou mudar. Eu vou deixar essa em espera. Vou vir aqui, ó. Vou tirar esse marcador. Vou colocar aqui. Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui com esse aqui. Vou pegar esse fio, vou desmanchar aquela correntinha que eu tinha feito. Aqui, e só vou alongar. Gente, pra amostrinha, tá? Pro trabalho inteiro, não sei se funciona trabalhar dessa forma, tá bom? É só porque eu tô fazendo uma amostra e depois eu vou desmanchar e eu quero usar os fios, eu não quero ficar cortando, tá? Então, ó, vou subir aqui em cima, lacei até a altura aqui, tá bom? E essa carreira é a carreira que a gente inicia com as correntinhas, o ponto alto sozinho. Então, 2 correntinhas pra altura do ponto alto. Vou pular esses 2 pontos, venho aqui no próximo espacinho e faço 2 pontos. Laço o fio, venho entre os pontos. Laço o fio. Laço. Laço. E agora, o último pontinho. Então, o último ponto em cima do último ponto alto da carreira anterior, ó. Então, eu vou fazer só tirar 2 laçadinhas. E a próxima laçada, eu já vou tirar colocando aqui, então, a cor inicial do meu trabalho, ó. Então, eu desmanchei aqui a correntinha, vou lacear ele. E vou, ó, introduzir já essa cor aqui. E essa outra eu já vou deixar em espera, certo? Agora, é a carreira que eu inicio com 2 correntes para simbolizar um ponto alto sozinho. Viro o meu trabalho e venho aqui nesse primeiro espaço e já coloco um ponto alto para formar o primeiro bloquinho de 2 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo e assim por diante, gente. A cada 2 carreiras, numa cor só, eu coloco a cor diferente. Você pode colocar a cor colorida, ó. E é dessa forma que eu fiz as costas e a frente do meu cropped. Bem fácil, né? Então, pessoal, olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetição aqui do multicolor. É multicolor? É, tá? Aí, após a 7ª repetição, eu achei que a altura aqui, ó, tava boa já. Então, eu parei e voltei a trabalhar com a cor única. Ó, ficou aqui, ó, na parte que vai ficar no pescoço, 23 centímetros, tá? Como que eu fiz essa divisão aqui pra saber o tanto que eu vou deixar pra gola, pro pescoço? Eu fiz assim, ó, eu medi dessa forma, tá? Calculei aqui, ó, como se ele tivesse pego 50 centímetros. Não fechou bem 50 centímetros, ó. Mas aí eu calculei como se tivesse pego 50 centímetros. Aí eu fiz 15, tá? E aqui, ó, eu vou fazer 15 também. E o que sobrar é gola, tá? Então, ó, desse lado de cá, você não vai cortar o fio. Você vai fazer aqui os bloquinhos normal. E quando você vier na segunda carreira, que é da mesma cor, no caso essa, você vai contar um bloquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, vai voltar, vai virar o trabalho e vai fazer mais uma carreira, vira o trabalho e faz mais uma carreira, tá? E aí, corta o fio, que daí não tem jeito, vai ter que cortar o fio mesmo, tá? Aí, você vem aqui do outro lado, vai contar os bloquinhos. Tem que ter o mesmo número de bloquinhos que tinha aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casinhas foi ocupada. Então, aqui você vai contar a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 casinhas. Então, até aqui você vai trabalhar bloquinhos, o mesmo número de bloquinhos que tem aqui, você vai fazer aqui desse lado, tá bom? Então, aqui eu já amarrei meu fio, ó. Já amarrei não, né? Já amarrei aqui meu fio em cima da correntinha que fez a vez aqui do ponto alto. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou buscar o fio, trazer pra cima, fazer uma, duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Aí, eu vou virar meu trabalho e vou entrar dentro desse buraquinho e vou fazer um ponto alto. Então, eu inicio a carreira com um bloquinho fechado. Passo aqui para o próximo espacinho e vou trabalhando até que eu tenha 9 bloquinhos. Então, estou no segundo, terceiro, quarto. Vou fazer meus 9 bloquinhos aqui e já volto. Então, estou chegando aqui no último bloquinho, fiz 9, ó. Contando desde o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você contar os bloquinhos fechados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 que você vai ficar aqui na parte do pescoço também. Se contar os buraquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Vamos fazer duas correntes aqui para a altura do ponto alto, virar o trabalho. E é igual o que você já vinha fazendo aqui na base, tá? O que muda é que agora é mais curtinha as carreiras. Entrei no primeiro buraquinho e coloquei 2 pontos altos. Sem dar corrente, já passo para o próximo e coloco 2 pontos altos. E vou fazendo assim até o final da carreira. Finalizando a carreira, vou levantar 3 correntinhas e fazer mais uma, igualzinha. Chegando aqui, então, no último pontinho alto, que vai ser bem em cima da correntinha que a gente virou aqui para dar altura do ponto alto, ó. Você vai fazer esse último ponto alto e, infelizmente, vai ter que cortar o fio, gente, porque a gente não programou aqui e pegamos aqui na parte da cola. Se tivesse terminado aqui desse lado de cá, já fazia aqui a lateral, né? Mas... Então, corta o fio. E agora, você vai decidir qual que vai ser a parte da frente aí e qual que você vai deixar na parte de trás, tá? Aqui pra ser o avesso direito. Eu quero que essa primeira carreira aqui, ó, onde eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos, ela fique com o lado avesso pra frente. Eu acho que ficou mais bonitinho aqui, ó, o pezinho, tá? Isso pra mim. Então, eu quero que essa parte fique virada pra direita. E a outra aqui, ó, desse lado aqui, tá vendo, ó? Que fique pra esquerda, pra dentro. Então, as duas partes, né? Você já fez nas duas partes, você fez esse mesmo processo, tanto na frente quanto nas costas. Já fez essa cavinha aqui. Então, você vai agora trabalhar a lateral aqui. Vamos fazer a lateral com pontos baixos para que fique bem retinho, tá? Isso aqui também é opcional, tem gente que não faz, tá? Já faz a emenda direto, mas eu vou fazer pra ficar bem retinho aqui a minha lateral. Então, vou pegar bem em cima aqui da correntinha que fez a vez do ponto alto na segunda correntinha. Vou colocar assim o fio bem na pontinha dela, vou fazer uma correntinha pra dar a altura do primeiro ponto baixo. Vou voltar no mesmo lugar e vou colocar um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, no espaço do ponto alto e vou colocar 2 pontos baixos. Então, para cada pontinho alto que eu vou abraçar aqui, ó, eu vou colocar 2 pontos baixos. E isso é opcional, se você quer que fique bem, né, juntinho, você pode colocar aqui, ó, em cima da junção da carreira, você pode colocar mais um ponto baixo, tá? Eu vou colocar apenas 2, abraçando assim, ó, cada ponto alto. E aonde eu tenho os fios do arremate aqui, ó, eu já vou puxando eles para esconder. Então, já vão ficando escondidinho tudo aqui por dentro do ponto baixo, tá bom? Ó. Cada carreira eu vou abraçando o ponto alto, cobrindo ele com 2 pontos baixos. Vou fazer assim, ó, até o final. E onde eu achar os fiozinhos aqui dos arremates, eu já vou puxando eles e escondendo aqui por dentro da carreira do ponto baixo. Vai ficando assim. Fiz aqui toda a lateral, chegando aqui no último, coloquei 2 pontinhos altos.
E bem no topo da correntinha aqui, que equivale ao primeiro ponto alto, eu também coloco mais um, pra ficar 3 igual ficou lá no início. Dou mais uma correntinha pra travar e corto o meu fio. Agora, esse aqui é só pra ficar bem retinho na hora da gente fazer a costura, tá, gente? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Só que pra que o ponto baixo, ele fique no direito, então, eu vou ter que começar de baixo pra cima aqui, tá? Então, é o mesmo jeitinho, vou pegar aqui, ó, só pra não ficar... um arremate a mais aqui, ó, eu vou desmanchar esse nozinho. Eu vou desmanchar ele. E vou fazer um nó de tecelão aqui nesse próprio fiozinho. Vamos ver se eu consigo. Aí, a gente já inicia, ó. Então, eu desmanchei o nozinho. Vou amarrar o fio que vem do novelo aqui nessa pontinha, ó. Com um nozinho de tecelão. Assim. E agora, eu corto esse fiapinho. Que daí é um arremate a menos. Pode cortar bem rentinho, porque esse nozinho não solta. Agora, eu introduzo a agulha bem aqui onde tava saindo o fio, ó. Aqui, busco, faço uma correntinha pra altura do ponto baixo, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto baixo. Venho aqui, ó, nesse próximo pontinho, coloco 1, 2. Próximo, 1, 2. Aqui no próximo, 1, 2, escondendo já o arremate. E é a mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, depois eu volto pra gente fazer a união, a costura, né, nos ombros, a costura na lateral, e aí a gente começa a trabalhar a nossa manga. Chegando aqui no final, ó, você já pode deixar um pedaço bom, que dê pra fazer a costurinha aqui, ó, dessa parte do ombro, ó. Então, vou deixar um pedaço assim, ó, que eu acredito que vai ser suficiente, até vai ser demais, mas vou, antes sobre do que falte, né? Deixar assim. Tá? Você vai fazer isso aqui nos dois lados, nas duas peças. Fez isso, aí você vai juntar as duas peças, agora, pra gente fazer a união aqui dos ombros. Então, estou aqui com as duas partes prontas, tá? E com os lados direito, né? Os lados que eu quero que fique pra frente, posicionados. Então, vai ser assim e assim. Agora, pra fazer a costura, elas têm que estar no avesso, ó. Direito com direito, tá? E aí, a gente vai fazer essa costura. Primeiro nos ombros, depois nas laterais. Você pode fazer essa costura com agulha de tapeceiro, ou você pode fazer com a própria agulha de crochê, tá? Eu vou fazer com a própria agulha de crochê, só vou pegar uma agulha um pouquinho menor pra facilitar, tá? Então, aqui nessa casinha eu tenho os 3 pontos baixos, eu vou pegar na alcinha de fora de dentro, perdão, do terceiro ponto baixo. Vou pegar esse fiozinho que eu peguei bem maior aqui, ó, eu vou trazer por dentro dessa alça. E vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui, sempre, ó, um ponto à frente. Saiu aqui, vai pegar o ponto à frente. Então, aqui, ó, eu peguei o ponto baixo, então, aqui eu vou pegar a alcinha do ponto alto, ó, de dentro também, ó. Tá? Vou trazer o fio e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, pego aqui essa alcinha e essa do outro ponto do outro lado de lá, ó. Busco o fio. Ponto baixíssimo. Meu fio tá desfiando porque eu tô com a agulha bem menor, tá, gente? Ó, alça desse com esse. Busco o fio, passo pela alça que está na agulha, ponto baixíssimo. Novamente. Ah, Liz, eu já tenho bastante prática, eu vou usar a agulha do mesmo tamanho que eu já estava trabalhando com ela pra fazer essa costura. Beleza. Melhor ainda, tá? Não tem problema.
Eu só quis pegar a agulha menor, porque como meus pontos são bem maiores, que eu usei agulha bem maior. Então, pessoal, já costurei aqui, ó, os 2 ombros, fiz o arremate normal, como a gente já está acostumada a fazer, por isso que eu não voltei a fazer com vocês. E já costurei um dos lados aqui. Aqui dos lados, a diferença é apenas que eu fiz pontos baixos aqui, ao invés de pontos baixíssimos. Mas você pode fazer como você fez no ombro também, não tem problema, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz a divisão aqui pra cava do ombro. Então, a altura inteira da peça tá dando 32 centímetros. Eu separei aqui, ó, pra que ele não fique apertado, esse saída de ombro pra braço, 21 centímetros, ó, pra cava. Quase 22 centímetros, tá? E aí, sobraram 11 centímetros. 10, 11 centímetros aqui, tá bom? Mas é muito importante que você, pra fazer essa divisão, você vista e prove aí no seu corpo, tá bom? Então, aí o mesmo lado que você fez desse, você tem que ter desse, tá bom? Então, pega a fita métrica aí, ou então anota as carreiras, também é bem legal. Você anotar as carreiras, ó, uma, do início pra cima, que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na carreira de número 9 aqui, ó, carreira de número 9. Então, você vem aqui desse lado de cá e conta. Você sabe que você vai costurar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até aqui. Dos dois lados, você coloca bem certinho e pode costurar aqui os pontos baixos. Então, ó, você vai pegar as duas partes, deixá-las bem retinhas, ó, eu passei aqui a agulha já nos 2 pontos baixos de lá e de cá. Passei o fio inicial, vou fazer uns 2 nozinhos aqui. Vou introduzir a agulha novamente no mesmo lugar, onde eu passei o fio para amarrar aqui, ó. De lá e de cá. E agora, estou pegando nas 2 alcinhas dos pontos. Não é só nas alcinhas de trás, como a gente pegou no ombro, tá? E vou fazer agora pontos baixos. Esses arremates aqui, ó. Deixa eu desmanchar, que eu já vou escondendo ele por aqui. Então, ponto baixo. Vou introduzir no próximo ponto baixo, desse lado de cá. Pode pegar nas 2 alcinhas, ó. Aqui e aqui. Busca o fio. E faz ponto baixo. Agora, tá ficando um pouco difícil, porque eu mantive a agulha fina, né? Aí, agora, eu vou ter que ir até o final da costura com a agulha fina. E aí, eu me ferro, né, gente? Ó. Ponto baixo. Eu achei mais fácil e não dá tanta diferença do ponto baixíssimo, tá? Mas você pode manter o ponto baixíssimo se você gosta de fazer como você iniciou. Então, eu vou completar essa carreira aqui de costura até que eu alcance a altura de 9 carreiras. 9 carreiras de bloquinhos. Prontinho, então, completei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o topinho da 9ª carreira aqui, como eu fiz aqui do outro lado. Então, tô chegando aqui no último pontinho baixo, que tá bem no topo da 9ª carreira. Vou fazer aqui o último pontinho baixo, ó. Peraí, tem que... assim. Vou fazer mais uma correntinha aqui pra travar o meu fio e posso cortar, tá? Aí, esse arremate você faz como você já tá acostumada. Eu só vou puxar um pouquinho aqui pra baixo, ó, pra ele não atrapalhar agora na próxima fase da nossa confecção. Agora, você vira o seu trabalho no lado direito, ó, como que fica a costura. Fica bem perfeitinha. Por isso que eu gosto de fazer os pontos baixos aqui, ó, que aí fica bem perfeitinho. Qualquer um dos lados dos braços aqui você pode iniciar, e nós vamos cuidar para começar a iniciar e finalizar as carreiras aqui embaixo da axila, para que a nossa cicatriz, ela fique bem escondidinha, tá?
Eu vou mudar um pouquinho o tamanho da agulha, migrei agora para a agulha número 6, só porque eu quero que o aspecto aqui dessa manga, ela fique um pouquinho mais, larguinha, sabe? Então, a gente sempre começa aqui por baixo, na parte da axila, tá? Onde fica um pouquinho mais discreto o início e o final de carreira. Então, vamos puxar o fio pra frente, daquele jeitinho bem simples. Aqui ficou um pouco apertado, porque eu já fiz a costura com uma agulha bem menor, né, gente? Então, ó, vou fazer um nozinho bem apertado. Vou introduzir a agulha novamente no mesmo lugar. Vou trazer esse fiozinho pra frente. Desfio aqui. Dessa forma. Agora, eu subo aqui uma, duas correntinhas para a altura do meu ponto alto. Vou voltar aqui, ó, no mesmo lugarzinho. E vou fazer mais um ponto alto. No mesmo, mais um ponto alto. Então, iniciamos a carreira com 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Somente aqui no início vai ser 3, tá, gente? Agora, a gente pula 1, 2, no terceiro pontinho, a gente coloca 2 pontos altos. Não precisa pôr correntinhas, tá? Você vai pulando a cada 2 pontos baixos, no terceiro, você coloca 2 pontos altos. Ó, pula 1, 2, no terceiro, 1, 2. Ah, Elisa, eu não tenho essa agulha maior aí que você tá usando, não tem problema, pode continuar com a mesma. 1, 2 pontos, no terceiro, 2 pontos altos. Pula 2, no terceiro, 2 pontos altos. E vamos fazendo assim pela circunferência toda da nossa manga, tá? 1, 2, no terceiro, pula 2, no terceiro. Então, dei a volta toda aqui, ó. Chegando aqui no final, deu certinho, me sobrou 2 pontinhos baixos. Se o seu não deu, não tem problema, tá? Você faz uma adaptação, se precisar pular menos ou pular mais, não, nem vai aparecer. Agora, eu vou ignorar essas correntinhas e vou fechar a minha carreira aqui em cima do ponto alto, ó. Lembra que eu fiz uma correntinha, 2 pontos altos. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fechar assim, ó, com um ponto baixo já e uma corrente para a altura do primeiro ponto alto. Daqui mesmo, eu já passo para o próximo espacinho e já coloco 2 pontos altos. Eu não vou pôr correntinha, tá, gente? Entre um bloquinho e outro, ó. Laço meu fio, venho para o próximo espacinho e coloco mais 2 pontos altos. Laço fio, próximo espaço, 2 pontos altos. Laço fio, próximo espaço, 2 pontos altos. É a mesma coisa, a repetição vai ser assim, gente, pela altura da manga inteirinha, tá? O que vai acontecer é que eu vou mesclar aqui as carreiras. Eu vou fazer um tonzinho aqui, ó. Vou incrementar esse tonzinho aqui também, tá? E vou fazer algumas carreiras para lembrar essa cor aqui também durante o processo. Mas a repetição vai ser sempre essa: 2 pontos altos em cada espacinho, sem precisar colocar correntinhas. Caso você esteja usando a mesma agulha que você usou no início, se ficar aqui repuxando, você pode colocar uma correntinha de separação. Lembrem-se que eu, Liz, estou usando uma agulha maior, número 6 aqui. Por isso que eu estou dispensando o uso da correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o comprimento da minha manga. Se houver necessidade de alguma adaptação, eu volto aqui com vocês. Então, antes de você dar pause no seu vídeo e sair correndo fazer sua manga, fique mais alguns segundos à frente aqui no vídeo, porque se teve alguma adaptação, eu já voltei e já te expliquei. Você já sai do vídeo sabendo exatamente o que você precisa fazer para a manga toda, tá bom? Aqui, pessoal, eu resolvi voltar no final dessa segunda carreira, pra vocês verem que é só vir aqui, ó. Aqui eu já tenho o ponto baixo e a correntinha, que fez a vez do primeiro ponto alto da carreira, né? Da segunda carreira da manga. Então, eu só venho aqui e coloco mais um ponto alto que ficou faltando pra esse bloquinho. Venho no espaço de correntinha aqui, ó,
e fecho com um ponto baixo e uma corrente para a altura do primeiro ponto alto. Aí, aqui, ó, eu tenho 2 pontos e aqui eu fiquei com 2 pontos. Então, eu venho entre eles aqui e coloco mais um ponto alto. Que daí, eu já iniciei com um bloquinho aqui pronto, ó. Na carreira anterior, eu iniciei com só um pontinho. Nessa, eu já iniciei com o bloquinho pronto, tá? Então, sempre o ponto que vai iniciar a nova carreira, ele vai ficar ponto sobre ponto. Ele não vai ficar no espacinho, tá bom? A diferença é que, talvez, numa carreira você já complete os 2 pontinhos. E na outra, você vai completar só no final, como aqui. Beleza? Pessoal, manga pronta, tá? Então, ficou um total de 53 centímetros sem puxar. Eu sei que se eu der uma puxadinha, ela ainda vai... Ó, aqui, ó, só nessa puxadinha que eu dei, ela já foi pra 55 centímetros, tá? 33 carreiras, se eu não tô enganada, vou conferir. 36 carreiras, tá? Perdão, não é 33, é 36. E esta carreira aqui, ó, que eu fiz 2 carreirinhas aqui, ó, da mesma cor, eu usei a agulha de número 7, tá? Somente nesta carreira, pra ela dar mais uma abertura aqui, porque a minha cliente quer aqui bem bocona de sino, bem grandona, tá? Então, aqui já tá pegando na ponta dos meus dedos aqui. Como ela é um pouco mais alta aqui, eu acredito que vai ficar exatamente onde ela quer. Que ela quer que pegue bem aqui assim, nessa altura da mão, tá bom? Você pode fazer mais curto se você preferir. A minha cliente pediu assim, bem largão, tá, gente? Bem grandão. Então, agora eu vou finalizar aqui a última carreira, ó, fechei com ponto baixíssimo aqui. E a última carreirinha, pra ficar um acabamento um pouquinho mais caprichado, eu vou fazer com pontos baixos. Então, tô levando pro ponto à frente aqui, ó. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou buscar meu fio, fazer um ponto baixo. E pra cada pontinho aqui, ó, eu vou colocando um ponto baixo. Apenas isso. E aí, quando chegar no final da minha carreira, eu vou apenas fechar com ponto baixíssimo e arrematar meu fio. Eu vou deixar os códigos das cores que eu utilizei na descrição do vídeo, tá, gente? São todos diamante prêmio da Têxtil São João, 100% algodão. Apenas esse aqui é a cor tronco, né, que é aquela cor nova da linha Barroco. Mas eu deixo o código também na descrição pra vocês. E eu acredito que na abertura do vídeo também, né, gente, eu vou mostrar aí pra vocês certinho as cores que eu utilizei. Se você não quer esse propósito de boca de sino muito largona, não precisa trocar as agulhas, tá, gente? Você começa e termina com a mesma agulha que você fez o corpo lá do cropped, trabalha na manga também, tá? Ela não fica tão estreitinha, não, ela fica meia larguinha já por natureza, mas caso você queira mais larga ainda, como a minha cliente queria, então vai trabalhando aí com agulhas maiores ao decorrer da finalização das carreiras. Então, eu vou continuar aqui, cada ponto alto eu coloco um ponto baixo e já volto com vocês. Cheguei, então, aqui, ó, no último pontinho, vou lacear meu fio, vou cortar ele. Vou pegar essa agulha um pouquinho menor, que é a agulha que eu trabalhei o corpo do cropped. Vou pegar nesse ponto aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, com a agulha de trás pra frente, introduzindo aqui bem em cima do pontinho. Vou pegar esse fio que eu cortei, vou levar lá pra trás. Agora, eu vou pegar neste último ponto baixo aqui, ó, só que ao contrário, é aqui de trás, ó. Vou pegar na segunda alcinha também, ó. E vou sair bem no meio do ponto baixo. Agora, eu pego esse fiozinho e trago aqui pra trás. Aí, agora é só eu ajustar aqui, ó. Que a minha finalização fica bem bonitinha. Aqui, ó, eu desfio esse fio, faço ele em 2 cabinhos. É fio 6, então, 3 cabinhos pra cada lado, sem apertar muito aqui pra não danificar lá na frente, tá? Agora, eu pego aqui, ó, enrosco uma dessas partes em qualquer alcinha do ponto
E vou fazer um nozinho não tão apertado, pra não danificar lá o ponto na frente, como eu falei, ó, pra não repuxar, tá? Então, o primeiro nozinho a gente não aperta muito. Aí, o segundo e um terceiro. Bem apertadinho daí. E agora, eu junto os fiozinhos de novo e vou esconder mais um pouco aqui, ó, no meio da trama dos pontos. E aí, eu posso cortar o excesso, que ele não solta mais. E assim, eu vou proceder em todos os meus arremates que eu tenho aqui na peça, tá? Pessoal, eu vou finalizar a outra manga da mesma forma, né? O outro braço ali da mesma forma que eu fiz esse, tudo igualzinho, tá? E aí, quando eu finalizar, eu vou atualizar a foto de capa desse vídeo, tá bom? Eu preciso muito postar esse vídeo, porque eu já tô alguns dias, por motivo de doença, já sem postar sem postar vídeo. E o engajamento da gente cai lá embaixo, né? Então, vocês me perdoam, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o processo que ele tá assim. Mas eu vou seguir desse lado de cá, ó, igualzinho que eu fiz aqui. Então, você faça a mesma coisa pra fazer as duas mangas, você vai seguir as mesmas orientações, tá? E depois, quando eu tiver ele prontinho, eu vou mostrar em todas as minhas redes sociais. Então, me siga em todas as redes sociais, pra você ver ele no corpo, né, da cliente, ou até eu mesmo posso vestir, pra vocês terem ideia de como que fica. E também vou atualizar daí a foto de capa, tá bom? Pra você que segue aí os meus tutoriais, pra você que faz e posta nas redes sociais, gente, marca eu que eu consigo ver com mais facilidade, tá? Talvez se você não marcar, eu demore pra ver. Quando você marca, eu consigo ver com muito mais facilidade. Tipo assim, mais rápido, entendeu? E aí, eu posso estar repostando também, eu posso estar comentando. Gente, é sempre uma emoção quando a gente vê um trabalho nosso feito por vocês. Beijinho no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!